O Congresso promulgou a emenda constitucional que permite aos médicos militares acumular 2 cargos públicos. É a extensão de um direito que os médicos civis já possuem. Para falar sobre o tema, o Cidadania convidou o relator da proposta, senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e espero trazer para o nosso povo, para o povo brasileiro, esclarecimentos também, mais informações a esse respeito, porque é um assunto realmente importante para o país. Veja, eu acho que um dos objetivos da medida declarados é evitar a evasão de médicos militares nas fronteiras. É isso que tem acontecido? Havia uma evasão exatamente por esse fato, Inclusive nós temos números que mostram, e foi por essa preocupação, e com essa preocupação que o ministro Crivella, na ocasião, apresentou a PEC. E finalizou que, nesse ano 2013, surgiu o programa Mais Médicos. Então, na verdade, juntando as duas coisas, mas o primeiro objetivo era exatamente evitar essa evasão. Realmente, muitos médicos militares estavam saindo, abandonando, e isso estava preocupando as Forças Armadas. Certo. De um lado, as Forças Armadas começaram a ter um problema de atendimento à saúde de seus próprios militares. Agora, com essa medida também, como o senhor disse, o objetivo é complementar a ação do programa Mais Médicos, a população passa a ter um reforço também no SUS. Eu coloquei o seguinte, na verdade a PEC, ela até ficou conhecida também como a PEC dos mais médicos, porque na verdade são mais médicos mesmo. E uma coisa interessante, uma jornalista me perguntou, dizendo o seguinte, mas, senador, o senhor acredita que todos os médicos vão para o SUS? De repente, eles não vão para o SUS. E aí eu disse o seguinte, a PEC também ela não determina isso, que o médico militar ele só possa ir para o SUS. Mas uma coisa é certa, a PEC ela vai trazer mais médicos para o programa Mais Médicos do governo, e vai trazer, de uma forma geral, mais médicos para a estrutura da saúde do Brasil. Então, esse é o objetivo. Então, é uma mão de obra aí que nós estamos acreditando entre as Forças Armadas e depois nos estados, por isonomia, alcançando também os bombeiros militares, a polícia militar. Também. Nós acreditamos num contingente aí de mais ou menos uns 20 mil médicos, que vão poder agora trabalhar, acumular a função e prestar o serviço no SUS, o serviço público. Então, nós estamos falando de uma mão de obra que estava aí preparada, capacitada e que não estava sendo utilizada. Inclusive, um ponto que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar a PEC, a montar o relatório da PEC, foi a questão do militar reformado. Com 55 anos... que é o limite dele para a reforma, ele não podia mais exercer a profissão. Então, eu fiquei pensando, imagine um médico com 55 anos, quanto ele pode fazer ainda? Quantos anos ele tem de serviço pela frente? Nós temos médicos aí com 70 anos operando, cirurgião, neurocirurgiões, inclusive, quer dizer, com 70 anos aí trabalhando. E o médico militar não podia fazer isso. Então, a PEC também, nesse sentido, ela contribui muito, porque agora o médico também reformado, ele vai poder também trabalhar. Agora, uma dúvida que me ocorreu é se esses médicos militares poderão atuar no Mais Médicos. Isso não, porque eu acho que o Mais Médicos é dedicação integral. Não, vai. Pode atuar no Mais Médicos sim, também? Porque é no sistema SUS. Eles vão poder. Inclusive, a PEC foi apresentada em 2011, E ela, como foi citado até ontem na promulgação, de certa forma ela estava ali adormecida, dentro do trâmite legislativo normal. Mas um pouco antes mesmo do programa Mais Médicos, eu comecei a trabalhar ela. Mesmo não tinha ainda o programa Mais Médicos. Só que conversando com o ministro Crivella, conversando com o deputado federal Jair Bolsonaro, inclusive o Jair Bolsonaro, eu tenho que registrar aqui, ele sendo militar, todas as vezes que nós pegávamos o voo do Rio-Brasília, ou Brasília-Rio, ele sempre falava comigo. Falava, senador,
dá uma olhadinha na PEC 122, a PEC que trata dos médicos militares, mas com aquela preocupação, como nós falamos, da evasão. Falou, nós estamos perdendo médicos no nosso quadro, e essa PEC resolve isso. Toda vez ele me pedia isso. E o ministro também, olha, tem uma PEC lá, o ministro também que tem origem também, serviu por 8 anos, né, o nosso ministro Crivella. Então eu comecei a andar com o processo na CCJ. Inclusive, nós votamos na CCJ, foi quando começou o movimento do Mais Médicos, nós aprovamos na CCJ o meu relatório. E numa reunião de líderes, né, uma reunião com a presidenta Dilma, inclusive com o ministro Padilha também, com a ministra Gleisi, com a Ideli, o assunto era o Mais Médicos. Estava tendo aquelas críticas, aquela coisa toda, estavam tentando, né, os ajustes. Então teve uma reunião de líderes, e nessa reunião de líderes, o líder do governo comentou com a presidenta e disse o seguinte: presidente, inclusive, o senador Eduardo Lopes, ele está relatando uma PEC do Crivella, que eu creio que pode ajudar muito o programa Mais Médicos. E aí a presidente perguntou para mim, o que é, o Lopes, você tem uma PEC, você vai apresentar uma PEC, você já tem? Eu falei, presidenta, não só eu já tenho a PEC pronta, como ela já foi votada na CCJ. Nós já aprovamos, acho que 1 semana ou 2 semanas antes dessa reunião, nós já aprovamos a PEC na CCJ e ela está pronta para o plenário, presidenta. E aí ela disse, poxa vida, então vamos trabalhar para aprovar. Daí houve uma outra reunião com o presidente do Senado, e aí foi onde o processo ganhou a celeridade que ele ganhou. Por quê? Porque ele foi visto principalmente nesse ponto, dele realmente ajudar o programa Mais Médicos. E falando sobre o programa Mais Médicos, é um programa que tem algumas polêmicas aí, houve a deserção de 2 médicos cubanos, há uma investigação do Ministério Público sobre a questão do salário, ou seja, o princípio da isonomia salarial. Exatamente. Estariam ganham menos do que os médicos de outras nacionalidades. Como é que o senhor vê o programa? Olha, o programa é bom, na sua amplitude. E aí eu volto à questão do médico militar, porque eu vi um dado ontem, essas 2 deserções, né, de cubanos, mas também temos aí, parece que em torno de 32 abandonos já do programa Mais Médico. Não sei se mais cubanos, mas 2 cubanos mais recentes, né? Então são 32 abandonos. Então eu creio que não podemos olhar isso como uma tendência. Vamos dizer, será que vai acontecer mais isso? Será que alguns médicos já vieram pensando nisso, da parte dos cubanos? Será que já havia alguma premeditação com respeito a isso? Vamos ver como é que vai caminhar isso. Porque são 2 deserções dos cubanos. A gente não sabe se esse processo pode se alastrar. Alguns abandonos, quer dizer, alguns médicos, de repente, foram para uma cidade do interior, chegou lá, não se adaptou, não consegue viver ali e abandonou. Porque essa é a nossa grande deficiência. Na verdade, o número de médicos, na média que a Organização Mundial de Saúde exige, no Brasil ela é superior, na média. O Brasil tem uma média de 1,95 médicos por 1.000 habitantes. É maior do que a média exigida pela OMS. Mas a distribuição é ruim, a concentração porque nós temos 6 estados, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Porto Alegre, e que são acima da média nacional. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem 3,57 médicos por 1.000 habitantes. São Paulo tem 2,50 alguma coisa. Brasília, o DF, tem mais de 4 médicos por 1.000 habitantes. Mas é a distribuição. E com a questão do médico militar, você pega exatamente o ponto. Porque o médico militar ele já está nos rincões. Eles já estão nos postos de fronteira. Eu já visitei, visitei 3 PEFs no Amazonas, né, na Cabeça do Cachorro foi um deles, no Pico da Neblina outro. Então o médico está ali. E o médico militar ele tem o tempo de serviço dele ali, o oficial ele tem o tempo de serviço dele ali. Eu queria perguntar, a jornada de trabalho deles, como é que fica? Ele tem que cumprir a jornada, Na verdade, na prática,
o que acontecia em alguns casos, o médico, até pela sua vocação, o médico militar, ele dava o seu expediente normal. É claro que, de repente, fora do expediente, ele até atendia também. Numa emergência, vai deixar a pessoa... Ele tem a vocação dele, tem o voto dele, né? Mas com com a PEC, então ele vai poder agora acumular função. Isso vai melhorar também o rendimento dele, porque ele vai ter o seu rendimento no SUS. E aquela questão de vai para o SUS ou não é mais vantagem ele abrir um consultório particular? Se você pensar num grande centro, tudo bem. Mas, por exemplo, você está lá na cidade do Amazonas. Para o próprio médico militar, ele tem um tempo também que ele vai ficar ali. Não é vantagem ele abrir um consultório, não, ele tem uma estrutura do SUS onde ele pode trabalhar. Agora, a PEC fica bem claro, ele tem que cumprir a carga horária dele no serviço militar, tem que ser sempre a primeira opção, e depois ele cumpre o horário no SUS. Tá. Esses médicos, como os médicos estrangeiros também, o papel primordial deles nessas localidades, nos grotões, enfim, no interior do país, é a atenção básica à saúde. Isso. Mas há uma questão que é a falta, o senhor tocou, a questão da estrutura. Os médicos também precisam de estrutura, né? O senhor acha que é suficiente a estrutura que há nas fronteiras, no interior do país, para que eles desempenhem bem a função deles? Na visita que eu fiz no Amazonas, eu vi ali estruturas, claro, todos os setores, a questão da estrutura no Brasil é deficiente. Mas, dentro da questão da saúde, existe não a questão só do médico, a mão de obra, mas também nós conversamos com a presidenta exatamente essa questão. A questão da média complexidade, né? Então, a estrutura para média complexidade, e eu creio que vai ter também um investimento nesse sentido. Agora, vai ter que se trabalhar com o que tem, em questão de estrutura. E, certamente, trabalhar para melhorar essa estrutura. A gente sabe que o orçamento da União de 2014, ela prevê, a área que teve o maior incremento, inclusive, foi o da saúde. O orçamento chega a 106 bilhões de reais, ele cresceu para o Ministério da Saúde em 5,16 bilhões, graças também o compromisso com o orçamento impositivo, embora a questão a proposta do orçamento impositivo ainda não foi aprovada, de forma que o governo ainda não está obrigado a executar as emendas individuais. Exatamente. Como é que o senhor vê essa questão? Nós estamos discutindo em cima disso. Emendas individuais voltadas para a saúde. Para a saúde. O acordo que nós fizemos, e onde que está toda essa discussão? Na reunião de líderes que nós tivemos só do Senado, ficou acertado de nós encaminharmos 50% das emendas para a saúde. A Câmara, desde o início, ela pensava em 30% para a saúde. Nós acordamos o seguinte com o governo, com a presidenta. O Senado vota 50% desde que se inclua, ou desde que se incluísse a questão do custeio. E esses 50%, ele poderia ser todo para custeio, todo para investimento, ou a proporção que o parlamentar quisesse. Porque voltando à questão da estrutura, foi até eu que falei isso com a presidente. Falei, presidente, é importante que nós tenhamos nas nossas emendas a questão do custeio, porque hoje, dependendo do município que eu chegar, eu dizer para o prefeito, eu vou construir um hospital aqui. O prefeito vai dizer, não quero não, muito obrigado. Por quê? Porque você vem e constrói o hospital, presidente. Mas e o custeio? Ele não tem condição de custear o hospital. Então ele vai dizer, olha, muito obrigado, eu não quero não. Agora, com o custeio, aí é diferente. E aonde foi o acordo de nós apresentarmos 50% das emendas, mas também incluindo o custeio. Que aí você dá condições ao município, ao prefeito, de manter o hospital. Claro que ainda assim tem que ter uma soma de parlamentares, porque a emenda também não é lá muita coisa, né? O Congresso aqui também discute em outras... Há uma proposta, houve uma comissão aqui no Senado, relatada pelo senador Humberto Costa, que discutiu o financiamento da saúde, né? O senhor acha que há como buscar outras fontes de recursos para a saúde? Eu creio que sim, viu? Eu creio que nós temos que trabalhar em cima disso.
falado a questão do orçamento, como você falou, houve realmente um acréscimo, as emendas também se somaram a isso. Agora nós temos que pensar em buscar realmente aumentar isso. Como você tocou no assunto que é muito importante, a infraestrutura, a estrutura para a saúde. Então você traz mais médicos, está trazendo a mão de obra. Você coloca o médico militar, são mais médicos, não mais médicos. Mas se não tiver a estrutura para trabalhar, fica difícil. Então você tem que ter o financiamento da saúde. Agora, também tem a questão que eu também defendi, quando se falou da questão do royalty só para a educação. Eu desde o começo me posicionei, poxa, tá bom, educação é importante, mas tem a saúde também. A saúde também é prioridade. E ver que hoje a discussão está em cima disso, né? Nós já mudamos isso, já não é mais 100% para a educação. O senhor é favorável à proposta que foi defendida pelas entidades que representam a categoria dos médicos durante a tramitação do programa aqui no Congresso, de criação de uma carreira nacional, ou seja, os médicos de todo o país seriam funcionários da União? Esse é um assunto, eu também já ouvi o senador Humberto Costa falando sobre isso, inclusive quando nós estávamos na discussão da PEC, o senador Humberto Costa até levantou essa questão, porque ele até achava que estava um pouco ligado a isso. Então, é uma discussão, um debate difícil. É um debate difícil essa questão da carreira nacional dos médicos. É uma carreira de Estado, né? A carreira de Estado, né? A carreira de Estado. Eu acho um assunto complicado, mas a gente tem que ouvir. Tem que ouvir, tem que avançar. Nós temos que enfrentar os debates. Então, eu não tenho uma posição clara, mas existe aí o debate, nós vamos debruçar em cima disso. O senhor acolheu alguma emenda aqui na tramitação no Senado? Houve alguma emenda na Câmara? Ou seja, a proposta foi modificada? O senhor houve algum ajuste no relatório nela? não. O que nós conversamos, eu conversei com as Forças Armadas, tivemos a conversa com as Forças Armadas e alguma alteração que foi feita já foi acordando com as próprias Forças Armadas. E quando foi para a CCJ e plenário não houve nenhuma alteração. O relatório foi aceito completo. Tá. Qual é o estado, nós sabemos que o Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres, né? O senhor tem uma informação de qual estado que será mais beneficiado com ou seja, a possibilidade de acúmulo de cargos públicos pelos médicos militares? O norte, né? Com certeza o Amazonas. O estado do Amazonas tem a maior fronteira, né? Tem a maior extensão de fronteira. Mas, sem dúvida, o norte, né? O norte ele vai ser o maior beneficiado. E é onde está a parte mais longínqua, onde está realmente mais assistido. Muitos desses municípios não tem nenhum médico, nunca tiveram. Exato. Enquanto você tem a média, né, no estado, como nós falamos, e inclusive esses 6 estados, incluindo o DF aqui, eles puxam a média nacional muito para cima. Quer dizer, até faço um paralelo agora também com a região norte. Até por dados aí no assunto correlato. Você tem, por exemplo, o ministro da Pesca falou o seguinte: qual a média de consumo de peixe do brasileiro? Está bem abaixo, mas chega em 10, 12 quilos. Só que o norte, na verdade, a parte sudeste, o consumo é muito pequeno, mas o norte puxa a média para cima. No caso dos mais médicos é o contrário, né? Então você pega esses 6 estados que puxa a média para 1,95, como nós falamos. Mas você vai lá no norte, na maioria dos municípios, ou em grande parte dos municípios, não chega a ter um médico sequer. Então, você vê o contraste, né? E mesmo sem estrutura, eles podem fazer a diferença? Ou seja, uma simples consulta já resolve muita coisa? Seria, como falou, né, o atendimento básico, né? Seria aquele atendimento básico, geral, eu creio que contribui. Mas volto ao ponto que você citou, que é muito importante. Não adianta só a mão de obra. Nós temos que trabalhar na questão da estrutura da saúde no país.
O médico militar, ele sendo transferido, porque os militares trabalham em rotatividade, mas tem sempre alguém para ocupar, ou seja, a população não vai... As Forças Armadas já têm o seu sistema, né, que funciona há quanto tempo. Então, o oficial, o médico, ele tem um tempo que ele vai ficar ali. Só que a saída dele nunca fica descoberta. Então, ele já tem os novos oficiais se formando, já tem novos que vão ser encaminhados. Então, o sistema nas Forças Armadas ele já funciona. Ele só está sendo incorporado agora à questão do serviço público. Mas o sistema funciona e creio que funciona muito bem. Ainda com o acúmulo de cargos, ou seja, o médico podendo ter 2 empregos, o salário ainda, quer dizer, será atrativo para eles? Eu creio que pode não ser um salário que ele possa dizer como excelente, maravilhoso, mas é um complemento. É um complemento. E como nós falamos, no dia a dia, nesses locais mais distantes, o militar acabava fazendo esse trabalho e sem nenhum vencimento, sem nenhum rendimento. Quer dizer, era aquela questão voluntária, aquela questão da vocação dele, que ele não deixava de atender uma urgência, uma necessidade. Então, pode não ser o maravilhoso, mas é um complemento. E, claro, tudo que complementa vai ajudá-lo, né? Bem, uma última questão sobre a segurança das fronteiras, já que a gente falou de médicos militares, né? Segundo dados do Ministério da Justiça, foram empenhados em 2013 295 milhões de reais para a segurança dos mais de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres, né? Em 2012, o gasto foi maior, 361 milhões. Não é pouco, considerando as necessidades de defesa e de combate à criminalidade que passam pelo controle de armas, de drogas pelas fronteiras? Realmente, analisando pela extensão, né, por toda a situação, realmente não é grande coisa, vamos dizer assim. Eu estive no final do ano, tivemos lá no comando aqui do Exército, eles apresentaram os projetos dele de segurança para a fronteira, colocaram ali as suas necessidades, né, em termos financeiros. Realmente, a necessidade é muito maior. Mas eu, quando estive nas fronteiras, eu pude observar o seguinte, não é exatamente como a maioria das pessoas pensam. Porque as pessoas têm aquela ideia também de que parece que não há muita segurança. Mas o sistema ele é bom. O sistema, quando você começa a conhecer ele melhor, você pensa, poxa, eu pensei que estava mais desguarnecido. Não está, nós temos os PFs, podemos aumentá-los. Realmente 16 mil quilômetros é uma área muito grande. E o orçamento aí, temos que trabalhar também para aumentar esse orçamento, para que possamos fazer. O Exército tem muitos projetos, agora nós temos que realmente crescer o orçamento. Bem, essa foi a penúltima pergunta. E a última pergunta, que é a sua proposta para estender aos militares a possibilidade de acúmulo de cargos públicos também, sendo professores, que direito que os civis, professores civis já têm também. Foi, inclusive, ontem, na promulgação, no dia da promulgação da PEC, o presidente comentou sobre isso, o presidente Renan Calheiros, que da mesma forma como foi essa PEC que trouxe esse alcance social, né, essa PEC tão importante da questão dos médicos militares, ele comentou que me deu até um encargo, falou assim, olha, eu gostaria até que o senador Eduardo Lopes, na mesma linha, apresentasse e estendesse também para os profissionais na área de educação, os profissionais da área de educação militares. E dali mesmo, da mesa, eu já preparei a PEC, porque, na verdade, usamos a base do que é para o médico, para o profissional de educação. Então, praticamente, a PEC estava pronta. Eu só fiz as mudanças, já colhemos as assinaturas, já entramos já apresentamos a PEC ontem, e aí eu sou o autor e o presidente Renan Calheiros é o primeiro signatário da nova PEC aí, que vai estender aos profissionais da educação militares o mesmo benefício. Senador, muito obrigado por essa entrevista.
O Cidadania conversou com o senador Eduardo Lopes, relator da emenda constitucional que estende aos médicos militares o direito de acumular 2 cargos públicos. Mande suas críticas e sugestões para 0800 61 2211 ou para www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.